Semana da Transformação Digital. Realização. Com a queda de receitas provocada pelo coronavírus, compromissos financeiros que estavam sob controle podem se tornar um problema. Se esse é o seu caso, a solução talvez seja se antecipar e renegociar suas dívidas. E para te ajudar, o Sebrae organizou dicas importantes sobre como lidar com cada credor. Débitos tributários, por exemplo, impedem a emissão de certidões negativas e limitam a competitividade da sua empresa. Consulte seu contador sobre parcelamento de dívidas com a Receita Federal. Assim, você vai ganhar fôlego para seguir com o seu negócio. Débitos com fornecedores podem comprometer seu estoque e o funcionamento da sua empresa. Também é interesse do seu fornecedor negociar, porque eles ganham com seu sucesso. Então é possível ajustar prazos, evitando multas, juros e negativação. A mesma coisa vale para dívidas de aluguel. É melhor manter um imóvel ocupado do que vazio. Nesse período de sufoco, negocie um período de carência ou desconto temporário. Dívidas bancárias podem se tornar um grande problema. Converse com seu gerente sobre como trocar os juros altos do cheque especial e do cartão de crédito por linhas de crédito mais baratas. A crise do coronavírus pode ser uma oportunidade de identificar os desequilíbrios que estão causando dívidas na sua empresa. Lembre que todo consumidor e toda empresa são avaliados por meio de rankings de proteção de crédito. É o famoso score. Essa pontuação vai de 0 a 1000 e varia de acordo com os seguintes critérios: pagamentos de contas em dia, histórico de dívidas negativadas, relacionamento financeiro com empresas e dados cadastrais atualizados. Ter um bom score é fundamental, então cuide do dinheiro da sua empresa e também da imagem dela. Para te ajudar, o Sebrae oferece uma série de cursos online gratuitos sobre gestão financeira. Quando o coronavírus passar, o país continua. E com a força dos pequenos negócios, o Brasil vai se recuperar. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Neste momento, sabemos o quanto é importante fazer a nossa parte. O coronavírus ameaça nossa saúde, empresas e empregos. E em meio a tantas dificuldades, é preciso solidariedade e união. Queremos preservar empregos, continuar a atender a população e manter investimentos. Porém, gostaríamos de fazer mais. Para isso, precisamos do apoio de todos, especialmente daqueles com poder para tomar decisões. CNC, Federações, SESC, SENAC. Trabalho a favor do Brasil. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Sabe como vamos vencer o coronavírus? Com a sua ajuda. Essa não é uma ameaça apenas à saúde, mas também aos empregos e à economia. Os pequenos negócios precisam de você para continuar existindo. Compre da padaria perto de casa, da mercearia do seu bairro, da farmácia local. Contrate pequenos serviços na sua comunidade. O momento é de solidariedade com quem mais precisa. Nenhuma empresa a menos. Sebrae, juntos na luta contra o coronavírus.
Oi, eu sou o Eric Krominski e uma coisa que eu aprendi convivendo com os tubarões aqui no Sony é que empreender é o melhor investimento que se pode fazer na vida. Mas pra isso você precisa de tempo, né? E hoje eu vou conversar com um cara que descobriu uma fórmula secreta pra conseguir isso. Ô Diego, primeiro me conta o que é ArtDeck? É uma empresa de decoração. A gente trabalha com painéis decorativos que podem ser utilizados como divisória de ambientes ou como revestimento de paredes. E quando você começou, quais foram as maiores dificuldades? Principalmente o tempo, porque a gente quando começa, a gente tem que fazer tudo, né? Vender, comprar, a parte financeira. Então hoje as finanças estão organizadas? Organizadas. Como é que você faz isso? Hoje a gente utiliza um aplicativo, que é o QuickBooks. Ele te dá o total controle da parte financeira. A principal função para mim é o fluxo de caixa, mas ele auxilia na parte de vendas, também automatizando a parte do faturamento. Você falou que o QuickBooks te faz economizar tempo. O que você está fazendo com o tempo que sobra? Vendas. Legal, né? Agora é só acessar quickbooks.com.br, impulsionar o seu negócio e continuar curtindo a programação aqui do Sony. Com a queda de receitas provocada pelo coronavírus, compromissos financeiros que estavam sob controle podem se tornar um problema. Se esse é o seu caso, a solução talvez seja se antecipar e renegociar suas dívidas. E para te ajudar, o Sebrae organizou dicas importantes sobre como lidar com cada credor. Débitos tributários, por exemplo, impedem a emissão de certidões negativas e limitam a competitividade da sua empresa. Consulte seu contador sobre parcelamento de dívidas com a Receita Federal. Assim, você vai ganhar fôlego para seguir com o seu negócio. Débitos com fornecedores podem comprometer seu estoque e o funcionamento da sua empresa. Também é interesse do seu fornecedor negociar, porque eles ganham com seu sucesso. Então é possível ajustar prazos, evitando multas, juros e negativação. A mesma coisa vale para dívidas de aluguel. É melhor manter um imóvel ocupado do que vazio. Nesse período de sufoco, negocie um período de carência ou desconto temporário. Dívidas bancárias podem se tornar um grande problema. Converse com seu gerente sobre como trocar os juros altos do cheque especial e do cartão de crédito por linhas de crédito mais baratas. A crise do coronavírus pode ser uma oportunidade de identificar os desequilíbrios que estão causando dívidas na sua empresa. Lembre que todo consumidor e toda empresa são avaliados por meio de rankings de proteção de crédito. É o famoso score. Essa pontuação vai de 0 a 1000 e varia de acordo com os seguintes critérios: pagamentos de contas em dia, histórico de dívidas negativadas, relacionamento financeiro com empresas e dados cadastrais atualizados. Ter um bom score é fundamental, então cuide do dinheiro da sua empresa e também da imagem dela. Para te ajudar, o Sebrae oferece uma série de cursos online gratuitos sobre gestão financeira. Quando o coronavírus passar, o país continua. E com a força dos pequenos negócios, o Brasil vai se recuperar. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Para nós, inovação é gerar soluções flexíveis para a gestão do seu negócio. O mais completo portfólio de maquininhas do mercado. As melhores soluções para meios de pagamento presencial e online. Desde o frente de caixa até a geração de relatórios de vendas. É um prazer ser parceiro do PagSeguro, que essa parceria se perpetue por muitos anos. PagSeguro. A economia sente os efeitos do coronavírus e o segmento mais afetado são os pequenos negócios. Mas é preciso fazer a economia girar. Se o cliente está em casa, vá até ele. Seja mais digital. Aproveite o momento para testar novas formas de fazer negócio, usando o celular e as redes sociais. Assim, você encurta a distância com seu cliente e vende mais, mantendo seu negócio vivo na crise. Procure o Sebrae. Nós sabemos como ajudar você. Sebrae. Nenhuma empresa menos.
cursos de automação. Prontinho. Arrasta isso pra cá e troca o lead de lugar. Já programou a comunicação? Sim, tudo certo. Ok. Organizar e enviar leads para vendas. Um segundo. Já fiz. E o resultado das análises? Te enviei todas as oportunidades convertidas. E o ROI da campanha? Tá na mão, chefe. Com o RD Station Marketing, você automatiza o funil de vendas, guia os leads até o próximo passo e ainda analisa os seus resultados. Obrigada, gente. Agora eu tô pronta para a reunião. Querem? O dia só começou. Participei do Acelera Digital do Sebrae e estou muito feliz de ter participado. Com certeza foi uma experiência única ter a oportunidade de trocar ideias e conhecimentos não só com os consultores do Sebrae, mas com os proprietários de confeitarias ao redor de todo o Brasil. Lá eu aprendi muito sobre comunicação, sobre gerenciamento de redes, criação de mídias. Nós estamos agora, com certeza, numa posição muito à frente de outras pessoas que estão no mercado. Muitas ideias trocadas ao longo do projeto já foram implementadas, outras estão sendo implementadas e com certeza fez uma diferença tremenda na nossa empresa. Então, super indico, se você tiver essa oportunidade, aproveita, agarra com todas as suas forças. Valeu! Nesse momento tão difícil de combate ao coronavírus, o Sebrae tem estimulado de maneira vigorosa a nossa população a comprar dos pequenos negócios. O Sebrae vem apoiar o comércio local, perto de suas casas, soluções via aplicativo e compras pela internet. A melhor forma de nós enfrentarmos essa crise é preservando os empregos. O Sebrae traz iniciativas. O Guia da Gestão Financeira para você enfrentar a queda no movimento e a redução da produção. Lives diárias pelas redes em que você pode esclarecer todas as suas dúvidas. Uma página com dicas de gestão. O Sebrae está monitorando todos os setores da economia mais afetados e a nossa rede de atendimento segue à disposição
dos empresários de micro e pequenas empresas pela internet. Estamos solidários com você e com todos os empresários de pequenos negócios do Brasil. Em 5 segundos, transmissão ao vivo via web para as redes sociais do Sebrae. Sabe de onde vem essa força capaz de mover um país? Vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. E nisso, a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e em mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, pode contar com a força do Sebrae para empreender mais, fazer mais, inovar mais e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Fala pessoal, boa noite, meu nome é Fernando Witt. E estamos aqui para o 5º webinar do segundo dia do Semana TD. Esse já é o nosso 10º webinar da semana, com muito conteúdo bacana e muita informação rica para ajudar você, empreendedor, a superar o desafio da crise. Hoje eu estou aqui com o tema de estratégias de adaptação para sua empresa vencer um novo mercado. A gente vai discutir esse tema com o Augusto Lins. O Augusto ele é presidente da Stone, tem mais de 20 anos de experiência no setor financeiro, no setor de pagamentos, já passou pela Reddicar, pelo Itaú, pela Finvest. O Augusto tem MBA pela Boston University e ainda por cima uma OPM pela Harvard. Augusto, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, Witt. Obrigado, Augusto. Estamos aqui também com o Rafael Batista. O Rafa, ele é um empreendedor, ele é fundador e CEO da Clube Físio e, além disso, ele é uma das pequenas empresas, uma das centenas de milhares que é cliente da Stone. Rafa, muito bem-vindo. Witt, obrigado pela oportunidade de conversar e elucidar esses pontos da pandemia para outros empreendedores que nem a gente. Obrigado pela oportunidade. Com certeza, um super prazer. E lembrando, pessoal, quem quiser depois continuar essa discussão, também pode estar me adicionando ali no LinkedIn, no Instagram. A gente vai ter um bate-papo super legal aqui. Para abrir essa conversa hoje, pessoal, eu estou com a seguinte pergunta, Augusto e Rafa. A pandemia ela mudou radicalmente a forma como os negócios e principalmente as pessoas se relacionam. O que eu queria entender é, diante de todas essas mudanças e de todo esse cenário adverso e complexo que o empreendedor está enfrentando nesse momento, quais são as principais mudanças no comportamento dos consumidores? Então, o que mudou em relação àquele mundo que a gente conheceu no pré-coronavírus? Acho legal a tua pergunta, Witt. Eu tenho uma metáfora que a gente acaba usando para explicar esse cenário que é tão complicado para todo mundo, a gente tem dificuldade de entender. Eu falo igual inúmeros outros empreendedores, o jogo antigo, pré-coronavírus, a gente ganhava. A gente estava ganhando, crescimento da empresa, a gente estava abrindo uma nova unidade que estava indo para a região aqui além das nossas 3 unidades que a gente tem aqui em São Paulo, a gente estava abrindo a nossa 4ª unidade, mas o jogo mudou, mudaram a regra do jogo, parece que pegaram aquele jogo do War e os caras jogam a peça para cima e mudou totalmente. O que a gente consegue perceber é que não vai ter um novo, não vai voltar ao normal, porque vai ter um novo normal. Tudo vai mudar. Essa situação fez com que as empresas tenham necessidade de inovar e se preparar. Eu acho que uma crise ela é péssima para a economia, mas ela tem o lado bom de uma crise gera uma oportunidade de você se reinventar e criar novas estratégias. Algo que, pelo menos do meu lado, acabou percebendo muito, que do meu mercado, que é a fisioterapia, a gente acelerou um processo que chama de teleatendimento. Antes do coronavírus, o teleatendimento, que é o atendimento via Skype, como a gente está fazendo aqui agora, não era utilizado, era até proibido na área da saúde. Hoje, pelo CREFIT, o órgão regulador da fisioterapia, está liberado os teleatendimentos, que são fortemente utilizados tanto nos Estados Unidos, tanto na Austrália. Então, agora no Brasil,
está aberto nisso. E hoje a Clube Físico conseguiu se tornar a referência em teleatendimento no Brasil, por meio dos profissionais qualificados que a gente tem aqui dentro do nosso time. E aí a gente conseguiu ter uma oportunidade de conversar com os nossos parceiros para ter essa adaptação. Então, não adianta você fazer um teleatendimento e simplesmente colocar um vídeo com o seu cliente e sair atendendo. Não é, você tinha que olhar todos os aspectos. Como é que esse cliente, nesse cenário, ele vai, por exemplo, a gente vai ter acesso a esse cliente? Como que a gente vai avisar esse cliente desse novo serviço que a gente está fazendo e não o antigo? Como que esse cliente vai pagar a gente desse novo serviço? Então, a gente teve que conversar com os nossos parceiros, conversar com quem quis acreditar na gente, quem realmente acredita no pequeno empreendedor, e aí a gente foi vendo quais são as empresas que comprou esse barulho e que acabou ajudando. Vou dar um exemplo. Nós, pequenos empreendedores, a gente às vezes não tem uma equipe de marketing super aprimorada que vai fazer uma comunicação para o mercado. Então a gente precisa de um apoio de outras empresas para conseguir ajudar nisso. Um exemplo simples, bobo, a Stone acabou, por meio do relacionamento que eu acabo tendo com o meu relacionamento de cliente, oferecendo um serviço que pelo próprio site você acaba fazendo uma arte do seu serviço. Então ficou uma arte super bonita, qualificada, que eu pude disparar para o WhatsApp, Instagram, para avisar sobre o teleatendimento, que era um serviço novo que as pessoas não entendiam e que gerou uma curiosidade que fez com que eu conversasse e convencesse os meus parceiros, os meus clientes a irem na Clube Físico e fazer o tratamento por meio do teleatendimento. Um outro problema que acabou surgindo, e a gente acabou tendo que se adaptar a isso, foi, tá bom, o cliente não vai mais na clínica, porque a gente se preocupou primeiramente com a saúde dos nossos colaboradores, com a saúde dos nossos clientes. A gente não sabe ainda direito como está o comportamento desse vírus, a força que esse vírus é. Então a gente optou por fechar as portas, mas não fechar a empresa. E aí, como a gente não teve essa presença física, e a gente já entregou o serviço, como que a empresa vai ser remunerada sobre esse serviço e vai conseguir gerar um fluxo de caixa positivo? Então, dessa forma, a gente acabou conseguindo ter o apoio também da Stone, que foi um parceiro nosso que acabou entendendo essa necessidade dos clientes. O meu específico foi essa, acho que o Augusto depois pode falar melhor dos outros clientes, mas eles fizeram um link para a gente, que a gente, por meio de WhatsApp ou e-mail, seja o que for, a gente consegue mandar para o cliente, ele preenche os dados do cartão, e aí, por meio desses dados, a gente consegue receber o pagamento normal, como o cartão de crédito. Então, esse é um mecanismo de pagamento que eu nem sabia que existia, eu não tinha essa necessidade que meus clientes iam até as minhas unidades, e aí eu fui conversando com quem estava querendo ajudar nesse setor, descobri que eles tinham esse serviço, que eu nem sabia se eles tinham esse serviço antes ou não, e que está me ajudando muito. Então, hoje, todos os meus teleatendimentos estão sendo remunerados por meio desse link que a Stone acaba oferecendo para nós. Então, esse foi uma característica mais forte que eu consegui sentir da minha empresa, que foi conseguir fazer que o teleatendimento seja implementado, e hoje a Clube Físio é a referência em teleatendimento no Brasil. Perfeito, Rafa. Obrigado. E na sua visão, Augusto, o que você enxerga que mudou no comportamento do consumidor pré-coronavírus e durante o coronavírus? Augusto? Antes de mais nada, obrigado pelo convite, Vitor. O que a gente tem observado aqui é o consumidor hoje, ele está com medo. O consumidor hoje, ele está com medo de perder o emprego, ele está com medo de pegar o vírus, ele está com medo de se deslocar, existe uma desinformação muito grande, o WhatsApp está com fake news, o jornal tem informações contraditórias, a gente vê lideranças importantes falando coisas completamente opostas. Então, existe uma preocupação, uma desinformação, e o fake news tem visitado todos os grupos de WhatsApp. Então, em geral, a gente vê uma insegurança grande do consumidor. Do lado do estabelecimento comercial, dos nossos clientes, do lojista, o que mais a gente tem visto é
a preocupação com o sonho. O empreendedor brasileiro, ele tem o seu sonho, ele criou a sua empresa, ele criou aquele negócio, ele sonha com aquele negócio e, de repente, ele vê o risco, né, de aquele negócio ir embora, né? Então, ele tem um medo de o que vai acontecer com o meu sonho. Será que eu vou conseguir superar essa fase? Será que eu vou conseguir pagar o salário do meu time? Então, um medo grande e uma questão que acho que assombra todos é a incerteza. Quanto tempo vai demorar esse problema? Quando é que vão abrir as portas? Porque o lojista, exemplo aí do que o Rafael comentou, um belo dia falaram, fecha a porta. E, bom, mas eu tenho estoque, eu tenho colaboradores, eu tenho clientes, como é que eu faço com a minha vida? Então, eu acho que essa incerteza tem incomodado muito, e tem, quando o cidadão fica acuado, ele toma atitudes sem necessariamente ser as melhores. Então, é muito importante a comunicação, ter informação correta, calma, né? Então a gente diz para todos os nossos clientes, para todos os colaboradores, para todo mundo, gente, esse é o momento de ter calma, esse é o momento, e aqui temos vários líderes aqui na nossa live, temos vários empreendedores, essa é a hora de ter calma, essa é a hora de pensar com calma, refletir e depois agir. Então, essa é a voz em que o líder tem que chamar para si a responsabilidade da voz de comando, a partir de uma análise feita e, na sequência disso, tomar atitude. Então, calma, né? A turma está com medo, eu acho que nós passamos uma primeira fase, né? Se a gente quiser montar um playbook, eu acho que esse problema teve, a crise tem basicamente 4 fases. A primeira é aquele impacto de, meu Deus, o que aconteceu? Parece que um meteoro atingiu a Terra, será que eu vou sobreviver? E acho que a gente passou a primeira semana, muita gente foi para casa, dentro de casa a gente assume outras responsabilidades, eu tenho os afazeres agora de casa que eu tenho que me reorganizar, eu tenho a minha rotina que eu tive que me repreparar, e se eu puder dar uma contribuição, esse é o momento que eu decidi para mim que eu vou me tornar uma pessoa melhor. Então, eu estou me reinventando como ser humano. Eu montei para mim uma nova rotina, um novo hábito, e eu sigo rigorosamente essa rotina. Por quê? Porque eu quero aproveitar, né? Toda crise para mim também é uma oportunidade. Então, vamos aproveitar esse momento para mudar um hábito, criar um hábito de leitura, criar um hábito de fazer um negócio que eu gostaria de fazer, um exercício. Acho que todo mundo deveria pegar esse momento para criar um hábito diferente, porque isso melhora a autoestima, isso faz com que você pense melhor e, a partir daí, se engaje e tenha energia para seguir lutando. Certo? Perfeito, Augusto. Eu concordo, assim, gênero e cor com sua afirmação. Eu vejo, eu mesmo na minha rotina, quem mora em São Paulo sabe do que eu estou falando. Você gasta 1 hora de trânsito para você chegar no trabalho, 1 hora de trânsito para você voltar para casa, e as pessoas vivem reclamando, quem mora em São Paulo, falta tempo. Bom, agora não falta mais, então é só a gente capitalizar em cima de um evento negativo, transformar isso de algo, de alguma forma positivo. Dito isso, eu queria linkar aqui uma frase que você trouxe, Augusto, que em toda crise também tem excelentes oportunidades, tá? Eu queria entender o seguinte, quais são as maiores oportunidades de negócios para os micro e pequenos empreendedores nesse momento? Então, com todas essas mudanças que a gente está vendo, e principalmente com as próximas mudanças que ainda vão vir, quais são as maiores oportunidades, na visão de vocês, que os empreendedores podem aproveitar? Eu acho que esse é um momento onde, passada a primeira fase em que as pessoas entendem que existe um problema, que o problema é sério, que as primeiras providências básicas foram tomadas, a vida vai continuar. Então, a gente sabe que essa crise vai ter um início, né? Tem um meio, tem um fim e a vida segue.
todo mundo tem o seu negócio, tem os seus clientes, tem a sua marca, então nós temos que ficar atentos a como é que eu vou sobreviver essa fase e ir para a próxima. Então, o que nós fizemos aqui foi, primeiro, vamos nos preparar para passar essa fase. Vamos pensar no pior e vamos fazer o melhor. E dentro de fazer o melhor, nós fizemos gestão de caixa, gestão de liquidez, renegociações, mas sempre tudo pensando no cliente. Então, acho que todo mundo tem que lembrar que essa é uma oportunidade, como você bem comentou, esse mercado vai mudar. Os clientes vão mudar, os hábitos de consumo vão mudar. Eu olho muito duas vertentes do consumo que são muito importantes. Um é a jornada do cliente, a experiência do consumidor. Eu, quando vou a um estabelecimento comercial, quando eu vou a um shopping, eu gosto daquela experiência de ir lá, de encontrar gente, de passar no corredor, de sentir aquele aroma, de ver aquela construção, de encontrar gente, ser atendido por uma pessoa, pegar no produto e escolher. Eu agora estou tendo uma outra experiência, e uma experiência agora baseada numa conveniência, que eu agora compro online. Então eu estou vendo muitas pessoas agora comprando online, muitas pessoas que tinham medo de usar o e-commerce, de usar o mobile commerce, muitas pessoas que estão usando a internet, o internet banking, e abrindo contas para ter serviços e produtos financeiros que não tinham. Por quê? Porque não dá para ir na agência e você não tem mais dinheiro. Então, está se aumentando o uso de meios de pagamento eletrônico, e o que a gente está observando é o consumidor evoluindo, o consumidor mudando o seu hábito de consumo. Então, a gente entende que existe uma digitalização do consumidor acontecendo, e essa digitalização, ela passa por você mudar hábito de compra, e você passa por mudar os seus hábitos como consumidor, como profissional, e a empresa também. Então, olhando isso, a Stone falou, bom, eu tenho que falar com os meus clientes. Os clientes é que vão dar a solução. Então, eu encorajo todo mundo agora que nós estamos com um pouco mais de tempo, converse com o seu cliente, entenda o problema dele, entenda o fluxo de caixa dele, entenda o início, o meio, o fim, entenda todo o processo da vida desse cliente. Porque esse cliente, ele está com a loja lá, ele está com o estoque lá, ele tem o consumidor dele na outra ponta, e o papel nosso é garantir que esse cliente consiga sobreviver. E isso só vai acontecer se a gente estiver conversando com ele. E daí vão sair muitas oportunidades. Então, aqui na Estônia, a gente criou o movimento Compre do Local. Nesse movimento, a gente fez ações diretas, nas quais a gente tirou do bolso e criou um fundo de 30 milhões de reais para ajudar em isenções, em descontos e reduções de taxa, flexibilidade nos nossos contratos. E, além disso, disponibilizamos 100 milhões de reais que já foram sacados de microcrédito. Então, nós estamos fazendo um conjunto importante de ações para ajudar o pequeno e médio empreendedor a sobreviver. E também temos feito ações muito importantes para ajudar na saúde. Então, nós fizemos doações para hospitais no Rio e em São Paulo. Nós fizemos uma doação importante de 5 milhões de reais para ajudar no Hospital de Campanha no Rio de Janeiro, e fizemos doações de equipamentos aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo. Então, esse é um momento onde não tem que ficar discutindo se economia e saúde, mas muito pelo contrário, eu acho que as coisas têm que ocorrer de forma concomitante, e a gente, ao conversar com o cliente, está descobrindo e desenvolvendo novos produtos e serviços. Perfeito, Augusto, obrigado. Rafa, eu queria ouvir um pouco de como que a Clube Físio também agora está aproveitando essas novas oportunidades de mercado. Como que foi para vocês
o impacto do coronavírus e o que vocês fizeram para não só se reinventar, mas para tentar aproveitar e capitalizar em cima do momento também. Eu acho que o Augusto trouxe alguns exemplos muito bacanas de como os empreendedores podem agir diante dessa situação e principalmente como que a Stone tem feito para apoiar o mercado. Agora eu queria ouvir de você como que foi na prática, como empreendedor passar por isso e o que você tem feito para reverter essa situação. Olha, Vit, vou ser sincero. Como empreendedor, está sendo bem doloroso para mim, viu? Acho que a frase do Augusto foi perfeita, né? A gente dedica, constrói um sonho, a gente se prepara, a gente tenta fazer tudo o que ensinaram a gente a fazer, ser super correto. E a Clube Físio, ela nasceu numa crise, né? Naquela crise próxima da Copa, da Copa das Confederações, 2013. Então a gente já nasceu na crise, a gente sabe lidar com a crise, mas sempre quando ela chega é um imprevisto que da noite para o dia a gente não está acostumado, e essa crise foi muito mais forte do que a gente conseguia imaginar, porque o meu serviço ele continua sendo excelente. A Clube Físio tem 3 unidades de fisioterapia localizadas estrategicamente em bairros nobres de São Paulo. Então a gente tem o da Faria Lima, é próximo do Clube Pinheiros, o da Rua Estados Unidos é no Jardins, e a gente tem uma na frente da Avenida Paulista, que é na frente do MASP. Então a gente são pontos caros, são pontos estratégicos importantes para a empresa, que a gente quer ter uma fisioterapia acessível para a pessoa que mora na região, e a gente acabou tendo muita dificuldade com nossos custos fixos altos. A nossa equipe é de excelência, então também o salário também acaba sendo uma coisa muito cara. Então, a princípio, a gente sofreu muito nesse cenário. Mas a crise é para fazer a gente ficar mais forte. Então, a crise acaba sendo uma oportunidade. Então, a gente acabou percebendo algumas coisas e fortalecendo algo que na Clube Físio é extremamente importante, que é a cultura. A cultura da Clube Físio, os seus valores, fizeram com que a gente tomasse as decisões por meio dela. O cenário muda, a cultura não. Então, por meio da cultura, a gente conseguiu identificar as pessoas e os parceiros que poderiam continuar com a gente e fomos à luta. Primeiro de tudo, eu queria até enfatizar os meus colaboradores. Nesse cenário, eu não imaginava a força que eles têm, o engajamento que eles tiveram junto com a gente na empresa. Quando surgiu esse problema, nós criamos um comitê de crise. Nesse comitê de crise, a gente juntou as melhores cabeças para conseguir desenhar um cenário para enfrentar essa situação e montar um planejamento estratégico frente a ela. Isso é extremamente importante para vocês que estão montando o seu próprio negócio e que estão começando, que já tem problema com fluxo de caixa. Eu sei que parece estranho usar essa palavra planejamento estratégico, mas nada mais é de você sentar a bunda na cadeira e pensar em números, pensar em situações sobre o que você pode fazer pelo seu negócio e puxar as pessoas para próximo de você. Então é exatamente isso que a gente acabou fazendo. Então a gente criou um cenário para visualizar uma crise de 2 meses, de 4 meses e de 6 meses. Nesse cenário a gente desenhou ações que poderiam serem feitas. Então a gente primeiro priorizou o colaborador, fazer com que ele não seja tão atingido e ter uma comunicação clara com eles. Então a gente falou 1 a 1 com todos os nossos colaboradores para divulgar e explicar quais são as ações que a Clube Físio acaba fazendo. Então uma oportunidade, já pensando de recursos humanos, foi enxergar quem está com o time e quem não está. Então a gente pôde perceber que aquela turma que só escutou e que não entendeu um pouco o cenário, a gente sabe que talvez não tenha tanto engajamento, mas é de brilhar o olhar, ver que essas pessoas que lutam pelo sonho que é nosso, de falar assim, cara, estamos juntos, você não precisa nem me pagar o salário nesse período de crise porque eu não estou trabalhando. Então, assim, você escutar isso do seu colaborador, você mostra o engajamento que ele tem com o time, mostra a excelência que a gente acaba entregando por meio dessas caras que estão ali. Então a crise acabou surgindo, essas oportunidades de você conhecer mesmo o seu colaborador, de você enfrentar esse cenário de modo diferente, e aí a gente conseguiu também olhar para os parceiros. Então, eu já dei o exemplo da Stone. A Stone foi dos parceiros, ela foi o maior parceiro que a gente encontrou, que abraçou a gente. Claro que a gente tem inúmeros parceiros e que abraçaram a gente, mas de grandeza, a Stone é uma empresa muito maior, foi a única empresa grande que conseguiu abraçar a gente em inúmeros aspectos.
eles acabaram ajudando a gente a encontrar essa solução para o teleatendimento, que a gente conseguiu se reinventar, que se não tivesse como ter uma remuneração sobre o teleatendimento, não adiantaria nem ter continuado com o teleatendimento. Tem uma coisa que foi muito legal que a Stone fez, que parece ser simples, mas para nós empreendedores não é. Eu tenho certeza que tem um monte de gente aí que não tem acesso à informação. Por isso que acaba indo para o Sebrae, que é um grande foco de informação, de ensinamento de informação, para a gente conseguir aplicar no nosso negócio. A Stone, no site da Stone, montou uma biblioteca Stone. O que seria essa biblioteca Stone? São livros que a Stone sugere para a gente enfrentar cada cenário. Então tem livros de venda, tem livros de gestão, tem livros de comunicação. E para a gente que está sozinho, que é um empreendedor, a gente sabe que a gente precisa trocar de informação é tudo para a gente. Eles leram a nossa necessidade e conseguiu montar isso que, assim, eu nem imaginava isso. Eu mesmo acabei comprando 2 livros nessa quarentena, que você acaba ficando parado por um tempo. Então, assim, são pequenas atitudes que o parceiro acabam fazendo, que fazem com que você tenha um fortalecimento dessa parceria, que você falou, beleza, eu te abraço e estamos juntos, vamos enfrentar essa crise junto, e aí com que a gente consiga enxergar uma luz no fim do túnel. Uma coisa interessante que a gente acabou fazendo, que também é o pensamento fora da caixa, por que não? Eu liguei para os meus concorrentes, conversei com meus concorrentes, perguntei para ele, dividi informação, fizemos ficamos vivos nas redes sociais por meio disso, e a gente acabou fazendo uma live comigo, que sou o CEO da Clube Físio, com a Kinex, que é uma concorrente nosso, que é que a gente acabou conversando e discutindo esse cenário. Então, assim, se não fosse a crise, quando que a gente poderia ter um parceiro ao invés de um concorrente? Hoje eles são parceiros, não são mais um concorrente que não querem se falar. Então a gente troca informação, troca sinergia e estamos ajudando para a gente ter um diferencial competitivo frente às outras pessoas que não pensaram do mesmo modo que a gente pensou. Então o legal da crise, que ela vai fazer uma peneira, para mim está claro que é uma peneira. As empresas que estavam preparadas e estruturadas, com os parceiros certos, com a organização certa, vai sofrer muito, mas vai passar pela crise. E vão passar mais fortes. Porque as empresas que não estavam estruturadas e não escolheram as melhores alianças estratégicas, talvez não passem. E se passarem, as outras empresas que fizeram as escolhas certas vão atropelar as empresas que ficaram para trás. Então a crise trouxe essas oportunidades para a gente. Excelente, Rafa. Eu queria complementar aqui a fala do Rafael. Eu estou vendo um momento de solidariedade muito bacana. Estamos vendo o exemplo aí de empreendedor, de empresário, de concorrente sentando para conversar, para buscar soluções, para montar hospital, para fazer doação. E quando você é solidário, eu acho que querer o bem melhora a autoestima, melhora a confiança, dá mais energia para você voltar para o campo de batalha e brigar todo dia. Então, essa questão que o Rafael pontuou da solidariedade entre as empresas, entre as pessoas da companhia e entre as empresas, para mim tem sido uma grata surpresa e me deixa muito, muito feliz, né? E se eu puder complementar o ponto do Rafael, quem é que vai sobreviver? Na minha visão, não vai sobreviver o mais forte, não vai sobreviver quem é mais rápido, vai sobreviver quem tiver a equipe com a cultura mais forte, mais adequada e que permita ser mais adaptável, porque a gente está vivendo um período de mudança de hábito, e isso vai ensejar mudança de produtos e mudança de serviço, e quem for mais adaptável tende a sair na frente depois da crise. Sem sombra de dúvidas. E eu só queria reforçar muito, pessoal, para quem está ouvindo, a importância das pessoas nesse momento. A gente tem falado isso em todos os painéis e eu vejo que foi categórico as duas colocações do Augusto e do Rafael de que as pessoas são fundamentais nesse momento para te ajudar a fazer uma transformação. Sozinho ninguém faz nada, tá? Eu estou aqui com uma pergunta da Sandra Bundi. Ela coloca algo que é extremamente pertinente, pessoal.
ela está tentando vender no mercado digital, mas não é fácil conseguir esse resultado da noite para o dia. Como que ela pode ter sucesso nesses novos canais digitais, sendo que a gente sabe que não é fácil, não é da noite para o dia que se constrói isso, mas ela precisa encontrar uma forma de vender agora, porque ela precisa desse dinheiro. Então, o que ela pode fazer para conseguir escalar esse canal mais rápido, que é digital? Vai, Rafael. Tá, eu vou começar então, desculpa, Augusto. Eu acho que o importante para ela pensar o seguinte: o cliente, ele tem 2 ativos para a empresa. O primeiro ativo é o financeiro, então se você já vendeu um produto, ela vai remunerar o seu produto, mas o maior ativo não é o preço que ela paga pelo seu serviço ou pelo seu produto. O maior ativo, que acho que é esse exercício que ela deve fazer para qualquer cliente que ela tenha, é escutar o seu cliente e entender o seu cliente. Então, se o cliente dela, de alguma forma, chegou ao nível de intimidade da empresa e do produto dela, de comprar o seu produto, por que não perguntar para o seu cliente como que foi a experiência de compra, muito bem colocado, como o Augusto colocou. Pergunta a informação do cliente, os dados do cliente, qual o nome do cliente, ou em região que ela mora, por que ela está comprando, se tem um tempinho para você bater um papo com ela. Se você tem um número de clientes menores, você pode pegar o telefone e ligar, e dizer: eu sou dona da minha empresa, quero conversar com você, o que você achou do processo de venda, e aí no final ainda desses dados que ela for te fornecer, você ainda, se você for comprar daqui a 2 meses, você tem um cupomzinho aqui que vou dar 10% de desconto se você indicar alguém, por agradecimento de você fornecer essa informação. E aí, conforme ela for tendo o cliente, ela vai entendendo o seu cliente, e entendendo o cliente, você vai fazer um produto e uma comunicação melhor para o seu cliente. Então, por exemplo, se você já, na pior das hipóteses, você pegou o telefone dela, você pode fazer uma lista de comunicação do WhatsApp. Então, cada produto novo, você pode mandar uma informação para ela por WhatsApp, você pode entender qual a necessidade dela, qual o propósito dela estar comprando aquele produto. E você entendendo isso, você pode ajudar ela em inúmeras maneiras. Por exemplo, se ela comprou um produto que ela está, de repente, procurando serviço de alimentação light, de comida sustentável ou vegana. Então, por que não montar um Instagram da sua empresa e buscar uma pessoa referência no seu bairro, que vale a pena bater um papo sobre alimentação vegana? E aí você gera uma informação para o seu cliente. E seu cliente acaba conversando e interagindo com a marca em outras frentes. Mas qualquer ideia que você for ter, você só vai conseguir entregar se você perguntar e efetivamente escutar o seu cliente. Não é simplesmente fazer porque alguém viu uma live, alguém mandou fazer, eu perguntei os dados. Não é isso. É você efetivamente escutar, pesquisar, depois que você tem aquelas informações, o que eu faço com aquela informação? Vai no Google, você tem a pessoa do Sebrae que pode ajudar e te dar informação, você pode buscar para parceiros que você pode distribuir essa informação para ver, mas você escutando e ouvindo o seu cliente, você vai ter informação para você tomar a sua melhor decisão frente a interagir com o seu cliente. Escutar o seu cliente, essa é a chave. Vitor, se eu puder complementar aqui, o problema que foi apresentado, infelizmente ela não comentou qual é o ramo dela de atividade, senão a gente podia ser mais preciso. Tá? Então, quem for fizer pergunta, se puder ser um pouco mais profundo, me ajuda que eu te ajudo. Mas o problema que ela enfrentou, muitas empresas enfrentaram. Então, a Stone tem mais de 500 mil clientes, 500 mil estabelecimentos comerciais, pequenos empreendedores no Brasil inteiro, e a gente observou que pouquíssimas empresas estavam preparadas para a crise. Pouquíssimas empresas tinham presença nas redes sociais, pouquíssimas empresas tinham Instagram, tinham Facebook, estavam conectadas, pouquíssimas empresas tinham base de dados com informações dos seus clientes, como o Rafael comentou,
Ou seja, quem tem uma base de dados, nesse exato momento, pode mandar um e-mail, um SMS, pode se relacionar com o seu cliente, chamar para ver na loja, chamar para ele me ligar, fazer a oferta, vender remotamente. Ou seja, nós estamos num mundo digital, a gente fala há anos de digitalização do varejo, a gente fala há anos das vendas através de vários canais, telefone, Instagram, rede social, e-commerce. Então, as empresas não estavam preparadas porque não quiseram investir nisso. Então, eu acho que o vírus vai acelerar, primeiro, o processo de digitalização do varejo e do consumidor. Esse troço não tem volta. Segundo, as empresas que estão mais digitais vão ter vantagens. Como é que eu começo? Bom, você começa, como o Rafael colocou, entende qual é o seu produto e como é que o seu cliente quer comprar. Entende qual é o problema dele, porque se você tem um problema que ninguém quer comprar, você vai gastar energia. Então, entenda o que é a necessidade do cliente, que problema que o seu produto vai resolver e conversa com ele para entender como é que chega nele. A Stone, preocupada com isso, está desenvolvendo várias iniciativas para te ajudar. Então, você vai entrar no site Compre Local. Dentro do Compre Local, nós estamos criando uma ferramenta para todo mundo poder se cadastrar, que eu quero incentivar que o consumidor compre no bairro, compre do pequeno negócio. Então, se alguém quer comer de um restaurante ali na vizinhança, através dessa ferramenta ele vai descobrir quantos restaurantes estão por ali, a que distância estão, e vão poder interagir. Então, tem que buscar locais onde você consegue disponibilizar a sua empresa, disponibilizar o seu produto, para, a partir daí, começar a interagir com os clientes. E fazer a preparação. Então, muito importante ter um programa de fidelidade. A Stone também tem um produto de fidelidade, que é o Colact, e a partir daí você consegue ter informação do seu cliente para conversar com ele. Muito importante, porque cada vez mais, e após da crise, acho que isso vai ficar muito claro, os clientes vão querer conveniência. Não é todo mundo que vai querer pegar o trânsito, chegar no estacionamento, parar o carro para comprar um negócio e voltar. Porque o custo da gasolina, o custo do tempo, o custo do estacionamento, tudo isso aumenta o custo da transação. E depois que eu descobri que eu posso ligar para um determinado número e alguém me entrega um negócio muito mais rápido do que eu teria que me deslocar, né? Eu vi aqui na minha casa um exemplo. Eu precisava comprar um produto, eu ia ter que sair da minha casa, me deslocar até um automóvel, pegar o automóvel, ir até lá, estacionar, voltar, quando na realidade eu fiz um pedido e o produto chegou aqui muito mais rápido do que eu conseguiria executar. Então, ficar atenta a como é que você gera valor por cliente através da experiência e através da conveniência. Excelente, são sem sombra de dúvidas excelentes dicas, e eu vejo que a Sandra pode começar a aplicar essas dicas no negócio dela, mas principalmente para todo empreendedor que está ouvindo, o recado é claro, o mundo mudou, é hora de se transformar, e quem ainda não tinha se transformado, porque o mercado, como o Augusto bem pontuou, está muito atrasado, não tem volta, é hora de fazer isso, agora, imediatamente. Tá? Eu tô com uma outra pergunta aqui, pessoal, que é bem interessante, do Danilo Dantas, tá? O que eu faço? Cortar radicalmente os custos? Eu paro tudo, espero a situação melhorar? Ou eu começo a investir em outras frentes para retomar o crescimento? Bom dia, Augusto. Começa aí, pega a segunda. Eu acho que esse é um momento em que você tem que entrar num modo, primeiro, de sobrevivência, tá? Então, esse é um momento em que tem que reduzir os custos, negociar fôlego, pegar um pouco de prazo, e eu acho que as pessoas estão todas, né, muito flexíveis. Quem tem um estabelecimento dentro de um shopping
o shopping não quer perder o cliente, ele vai te flexibilizar, parcelar, dar desconto. Tem um fornecedor, o fornecedor não quer perder o cliente, ou seja, eu acho que é um momento de solidariedade, todo mundo vai ser muito flexível. Se tem dívida, tem que ir lá negociar. Vai começar um projeto novo? Não é hora de começar projeto novo. Por quê? Porque o quadro é um quadro de incertezas, o quadro é um quadro de... a gente sabe que tem um vírus, mas não sabe o prazo, não sabe as características desse vírus. A gente está vendo o índice de pessoas morrendo ainda subir. Quer dizer, nós ainda não temos o domínio do vírus e do processo de prevenção. Vai ter vacina? Eu não sei se vai ter vacina. A vacina vai chegar quando? Ela vai ser eficaz? Então, nesse momento, é um momento de, primeiro, prudência. Prudência para fazer coisas novas. E, como falou bem o Rafael, conversar com o cliente e tentar entender dele como é que você pode ajudar. Tem empresas que estão mais maduras e sabem entender esse processo melhor. Tem outras que vão ligar, e eu tenho vários colegas aqui, que falam: Augusto, eu liguei para o cliente, perguntei, está tudo bem? Está tudo bem. A conversa não engrenou, porque, claro, você não se preparou, você não fez as perguntas corretas. Então, muito importante usar a ciência de perguntar e, ao mesmo tempo, monitorar o mercado. Se você quiser vender no mundo online, no mundo digital, tem que escolher ferramenta, tem que ter treinamento, tem que ter um time adequado, porque isso é um negócio de inovação. Então, e tem que monitorar também como é que vai ser a liberação dos mercados, porque alguns estados já estão querendo flexibilizar, alguns shoppings já estão começando a abrir. Então tem que ficar de olho, um olho no peixe, um olho no gato. Então tem que ficar olhando como é que é o processo de abertura, olhar como é que está a questão da saúde e olhar para o seu negócio, para a cultura da sua empresa, para o seu time, para como é que eu vou me reinventar nesse momento para continuar a atender os meus clientes. Eu acho que o que o Augusto colocou não tem nem muita coisa a acrescentar. Em resumindo o que o Augusto colocou, até se você discordar, Augusto, a estratégia do urso no inverno. A parte financeira da empresa é o urso no inverno. Você tem que fazer com que tua empresa hiberne. Tem que hibernar, fazer com que gaste menos energia possível, que é quando você espera o inverno chegar e aí quando chega a primavera, o verão de novo, você vai à caça. Então é exatamente isso. Hiberna a sua empresa na parte financeira, tenta sofrer o menos possível, se fecha dentro dela, e aí você começa... A única coisa que você tem que ficar muito ativa e muito esperto, como a gente falou anteriormente, escutar o cliente, e muito bem colocado pelo Augusto, ter a informação. A informação é essencial nesse momento de crise. Então, monitorar muito bem os jornais, a internet, especialistas sobre o assunto, tenta perceber como que vai ser a característica do teu cenário, do teu setor. Se, por exemplo, você é da videoconferência, você trabalha na Zoom ou no Skype, você está bem, você não precisa informar, você não precisa cortar nenhum custo. Ou você trabalha com iFood, você também não precisa. Mas 90% do setor foi atingido e está praticamente proibido de trabalhar ou com uma demanda muito, muito reprimida. Vou fazer pelo meu cenário, os meus clientes, mesmo a gente agora, que pela portaria do governo de São Paulo, a gente pode atender, então nós estamos com as portas abertas, mas os clientes não estão confiantes, não tem uma segurança de visitar a gente. A gente fez todo o processo possível para receber os clientes. Então a gente tem um mecanismo de álcool em gel, que o pessoal chega na porta, já acaba passando o álcool gel na mão, as macas têm um distanciamento, então o número de clientes é muito menor, é muito restrito. A gente tem a limpeza da sola do sapato quando entra. Então a gente tem vários comportamentos que fazem com que não tenha tanto risco, mas mesmo assim a gente também não sabe. Então vocês precisam monitorar o que está acontecendo no mercado para entender e vou reforçar o que o Augusto falou. Muita calma na tomada de decisão. Muita calma para entender,
vai ter paciência, mas a calma também não é inércia, não é você esperar e ver o que vai, não. É muita calma, mas monitorar o seu mercado, você consegue mesmo hibernando sua empresa, manter o seu relacionamento com os seus principais clientes, e aí sim você consegue sobreviver nesse momento de crise. E aí a gente passou por... Não é a primeira crise que o Brasil passou, também não vai ser a última, essa é extremamente forte, mas depois da crise vem um momento de verão de novo, que você vai conseguir ir para a caça com seus clientes, ter um resultado melhor e conseguir recuperar. Então a minha dica para você é estratégia do urso. Hiberne sua empresa, tenta sobreviver, não gastar energia, não gastar gordura, e aí quando passar esse cenário, você vai à caça, e eu tenho certeza que você vai vir muito mais forte para conseguir aproveitar essa primavera que vai chegar nesse pós-coronavírus. Isso que você pontuou, Rafa, e muito conectado na linha do que o Augusto disse, para mim me remete a muito do meu dia a dia. Para quem não sabe, além da minha consultoria, na Xforce, eu trabalho numa empresa que chama Intuit QuickBooks, e é um sistema de gestão financeira. E a gente rodou recentemente uma pesquisa com os empreendedores, e a conclusão que a gente chegou, pasmem, é que a maioria das pessoas não tinha estrutura de planejamento financeiro para passar por qualquer evento que não fosse previsto anteriormente. Ou seja, a gestão financeira, pessoal, é fundamental, tá? É um negócio que muita gente não gosta, matemática, disciplina, um negócio que, cara, não é muitas vezes legal, mas lembrem-se, é muito importante, tá? E uma das coisas que surgiu nessa pesquisa, eu acho que é bem relevante para a gente discutir, que me chamou muito a atenção, especialmente, tem muitos proprietários de negócio achando que essa crise, o pior da crise já passou e que daqui a pouco tudo vai voltar ao normal. Uma das grandes perguntas nessa pesquisa que eu comentei, que foi feita com mais ou menos umas 50 mil empresas, era o seguinte: a crise já passou ou ela está só começando? E o principal, como que a gente se prepara para enfrentar uma crise prolongada? Se vocês puderem dar alguns exemplos para endereçar essas duas perguntas, seria muito bom. Vitor, você não falou o resultado da tua pesquisa. O que a turma achou? Que a gente está no início, no meio, no fim, ou no início no início do fim ou no final do início? Na realidade, a gente pegou essa dúvida do pessoal mais pelos comentários, mas o resultado foi 70% das empresas não tem fluxo de caixa para ficar mais de 3 semanas sem vender. O restante tem um períodozinho um pouco maior, mas 95% não consegue ficar 2 meses sem vender. Esse foi o resultado, Augusto. Muito triste e muito desesperador. Eu fiquei angustiado com o que eu li, mas esse foi o resultado. E eles acham que está no início, no meio ou no final da crise? O pessoal ficou meio dividido ali. Muita gente acha que está no começo e muita gente acha que o pior já passou. Legal. O que se eu puder fazer algumas sugestões, o Rafael puder complementar, primeiro, você tem que ter caixa para honrar os seus compromissos. Então, tem que olhar para as suas despesas, ver o que você consegue cancelar, se você tem um serviço que é desnecessário nesse momento, adia, senta com o fornecedor, pede um pouco mais de prazo. Então, olha as suas despesas e vê o que não é necessário. Ao mesmo tempo, olha para potenciais receitas e fontes novas de receita. Hoje você faz um serviço, olha para o seu negócio e você tem que olhar com a cabeça aberta de reinvenção. Como é que eu vou reinventar o meu negócio? Como é que eu vou entender qual é a necessidade, a dor que o meu cliente tem e como é que eu vou atendê-lo por um outro canal, de outra forma, com outro produto? Como é que eu complemento com serviço esse negócio? Então, primeiro, ter liquidez, ter caixa. Segundo, conversar com o cliente, tratar bem esse cliente. Terceiro, conversar com o time. Tá? Muito importante conversar com as pessoas do time, com os colaboradores, explicar a situação de forma muito transparente. Aqui nessa live nós temos vários formadores de opinião, vários influenciadores, vários líderes. Vocês são críticos, vocês são formadores de opinião,
Então, exerça sua capacidade de liderança, converse com o time, ouçam eles. Muitos colaboradores vão ter ideias fantásticas que em outras ocasiões você não tinha tempo para dedicar ouvidos, ou ele não tinha oportunidade de falar, agora vai falar. Então, é muito importante, conversa com o time, ouça, provoque as pessoas para trazerem ideias, porque vão ser as soluções e os produtos não estão disponíveis. As soluções para o seu negócio e as soluções da crise, elas vão vir de conversas. Então, eu gosto muito desse tipo de encontro, porque ao ouvir você, ao ouvir a pergunta, ao ouvir o Rafael, isso aqui me traz estalos que depois eu consigo processar, e daqui vai ter uma ideia, e daqui vai virar um produto, vai virar um serviço, eu vou conversar com mais pessoas. Então, para mim, esse tipo de encontro ele é muito saudável, e eu gostaria de encorajar todo mundo e provocar todo mundo a ir para cima, conversar, gastar tempo, investir tempo, porque são dessas interações que vão sair ideias positivas. Legal. A pergunta é, em que pé que a gente está na crise? Quando vai acabar a crise? Se algum de vocês dois souberem a resposta, a gente vai abrir uma consultoria junto, Augusto. O Vitt já tem uma consultoria, vamos nos unir e a gente abre uma consultoria. Realmente, assim, foi um estudo que a gente estava tendo que tomar, né? Sobre qual cenário mais... Alô? Tá ouvindo? Tudo que a gente acabou tomando e a gente não sabe quando vai chegar essa crise. Então, a gente não sabe quando vai acabar essa crise. Então, a gente acaba tendo uma situação de planejamento muito frágil. A gente acabou fazendo o orçamento da Clube Físio até o final do ano e a gente se baseou num achismo, sem tanta confiança nos números. Foi bem difícil os líderes projetarem algum número a respeito disso. E ainda a gente está entrando num cenário de crise de saúde, a gente está saindo de uma crise de saúde, talvez saindo no meio de uma crise de saúde, e pelos próximos passos que a gente está enxergando, e aí o empreendedor tem que estar preparado para todos os cenários. Acho que o Augusto falou uma frase brilhante, que é: se prepare para o pior, dando o seu melhor. É isso mesmo, a gente está começando a enfrentar uma crise política, que pode trazer uma recessão econômica. Então, a gente está num cenário que a gente também não pode deixar de lado. O empreendedor tem que estar atento a essas coisas. Então, tá bom, acabou a crise de saúde, que é o mais importante, que é com que as pessoas parem de ter um aumento de casos, parem de ter um número de mortes. Tudo bem, enfrentamos, passamos. Mas e o cenário de crise econômica? Eu tenho escutado com empreendedores perderam emprego. Então, é um cenário muito ruim que a gente acaba enfrentando, e os empreendedores têm que estar atentos a esse tipo de coisa. Então, a gente vai estar... É como se estivesse surfando, e aí você está numa onda e caiu da onda e tomou aquele turbilhão, aquele caldo. Aí, quando você respira um pouquinho, já vai vir uma outra onda, que é uma crise econômica, uma crise política. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, o empreendedor, de se preparar para o pior cenário. Porque se estando preparado para o pior cenário, o que vier antes é lucro. Então, não sei quando vai acabar essa crise. Se um dia eu soubesse, eu juro que eu conto para vocês. Se quiserem descobrir, eu tenho o Instagram da Clube Físio, siga o Instagram da Clube Físio, que se eu descobrir, eu vou contar, que é @clubefísio. E aí, se eu descobrir, eu conto para vocês quando termina a crise. Mas enquanto a gente não sabe, se preparem para o pior e façam o seu melhor. Excelente. Pessoal, a gente tem 5 minutinhos, eu estou com uma última pergunta aqui, que eu vejo que ela é super relevante para os empreendedores que estão escutando a gente. É do Cagiane, tá? Só vou pedir para vocês serem bem breves por causa do tempo, mas é do Cagiane. Esse é um momento de eu ir atrás de crédito ou não? Eu acho que o Augusto vai ser melhor para responder, e só vou fazer depois as considerações finais. Pode responder, Augusto. Você é muito melhor do que eu nesse assunto. Não, eu acho que você deveria falar da sua experiência, tá? Tá bom, vou falar. Na verdade, assim, então eu vou falar da minha experiência. Eu, como empreendedor, eu fui atrás do que eu escutei na TV. Então a gente está bombardeado pelas notícias do Jornal Nacional, Band,
todos esses canais de comunicação falando que o governo vai auxiliar a gente com crédito. Obviamente eu fui atrás, vamos lá, vamos ver que créditos são esses. E aí eu pude perceber que esses créditos que o governo acaba falando não existem. Não existem. Então, assim, poupem seu tempo. Eu fui em 3 instituições financeiras, em 3 bancos para conseguir ter acesso a esse crédito, e os juros que eles passaram para mim são abusivos. E mesmo os juros que o BNDES acabou passando para os bancos. Os juros que ofereceram para mim foi de 18% ao ano. Ao ano. E aí você tem que buscar soluções alternativas para isso. Então você pode ter uma solução de crédito pelo seu cliente, você pode antecipar alguma espécie de venda, ou buscar parceiros. Eu não sei, claro que não é aqui, mas eu acabou conversando um pouco com o Augusto. Eu estou negociando com a Stone. A Stone está oferecendo juros muito mais baratos do que o banco está oferecendo para mim. Então, assim, Augusto, se você gostou do seminário, dá uma ajudazinha aí que eu vou precisar de crédito, tá? Mas, assim, os créditos que a Stone ofereceu são muito menores, por exemplo, do que esses 18%. Mas estamos em negociação ainda, Augusto. O que eu entendo é que, nesse momento, todo mundo deve evitar a demitir. Então, o governo, eu sempre acreditei, o governo vai buscar uma forma dos recursos chegarem. Eu tenho uma preocupação muito grande com o trabalhador tem que receber salário, o trabalhador tem que ter dinheiro para fazer as suas despesas básicas de alimentação, comprar remédio, e eu estou vendo o governo se mobilizar para isso. Então, estamos falando do Ministério da Economia, estamos falando do Banco Central, estamos falando dos bancos públicos, do Tesouro. Num primeiro momento, eles atacaram recursos para a folha de pagamento. E isso aí atendeu uma primeira necessidade. E, segundo movimento, eles disponibilizaram crédito a taxa bastante acessível, que, infelizmente, ficou empossada nas instituições financeiras, né? Então, nós, como empresa de maquininha, fomos lá ao governo, apresentamos uma proposta em que a gente topava ser a infraestrutura para ele transferir, né, os recursos através da nossa rede, que a gente está plugado com um monte de lojista e com a infraestrutura do sistema financeiro. A proposta ainda não vingou, mas eu entendo que todo mundo tem que olhar para o seu caixa e garantir que ele tem um fôlego. E o fôlego de acordo com como você entende que vai ser o prazo da crise e quanto você entende que vai ser a retomada. Porque a retomada pode ser mais lenta, pode ser mais rápida, pode não chegar a 100%, pode chegar só até 70%, e para o ano que vem chega a 100%. Então, como o Rafael comentou, tem que fazer os seus cenários, tem que fazer o planejamento e tem que garantir que você tem caixa suficiente para esse planejamento. Excelente. Pessoal, queria agradecer novamente a participação, a gente está chegando no final. Antes de eu passar a palavra para vocês fazer um agradecimento para a nossa audiência, eu queria só reforçar que a Semana TD ainda não acabou, tá? Amanhã a gente tem mais 5 painéis com muita gente boa, que vai ter muito conteúdo legal, tá? E se vocês quiserem, eu convido quem tá assistindo a gente nesse momento, quem quiser continuar conversando sobre estratégias para vencer nesse novo mercado, pode me mandar uma mensagem no Instagram, no LinkedIn, @FernandoVitt. E é isso, pessoal. Eu queria novamente agradecer ao Augusto e ao Rafael pela participação e passar aí a palavra para vocês mandarem uma mensagem para o pessoal que está acompanhando a gente. Eu começo. Vitt, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Acho muito legal esse momento da gente conseguir elucidar e avisar as pessoas sobre o que fazer nesse cenário. Como a gente acabou colocando aqui, a informação ela é essencial para as pessoas tomarem as melhores decisões sobre o seu negócio e como sobreviver. Obrigado por agradecer também a oportunidade de estar aqui, de conversar com todo mundo. E também vou dar a resposta quando acaba a crise, no Instagram da Clube Físio. Então, se quiserem seguir a Clube Físio também, @Clube Físio. Nosso site também é www.clubefisio.com.br. E quem for de São Paulo e que precise de alguns serviços de fisioterapia, pode encontrar a gente por meio tanto do site como do Instagram. Obrigado pela oportunidade.
Achei muito legal esse painel e conte comigo no que precisar, gente. O que eu gostaria de dizer, gente, não desiste. A crise vai passar, o mundo não vai acabar. A gente já viveu inúmeras crises e todas elas nós sobrevivemos. Nós estamos vivendo um mundo onde existe mais tecnologia, a gente está conseguindo acompanhar a situação que está acontecendo em outros países, nós temos mais informação. Agora, não desista e acredite no seu sonho. Acho que todo mundo tem que olhar e ver o tamanho do coração, a energia, vai ter dor, vai ter luta, vai ter sofrimento. Essa é a hora que a gente tem que se juntar, é a hora que os grandes líderes aparecem, interaja com o seu cliente, interaja com a sua equipe, conduza os ajustes, tem que olhar de forma racional para o seu negócio, olha para o lado e vê o que o colega está fazendo, o concorrente está fazendo, entendeu? Se tiver que fazer algum ajuste, faça, porque esse é o momento de juntar as energias, porque nós vamos sair do outro lado. Então, tenho certeza que nós sairemos do outro lado com uma sociedade mais solidária, nós sairemos lá de lá mais fortalecidos e com a grande oportunidade de fazer tudo que esse Brasil precisa para continuar a crescer e prosperar. Queria agradecer o VIT, queria agradecer a Semana TD, queria agradecer o Sebrae, excelente oportunidade, acho que essa é uma iniciativa muito importante para compartilhar conhecimento, compartilhar experiência e permitir que as pessoas consigam pensar e refletir a respeito dos seus negócios e desenvolver soluções para perpetuar os seus sonhos. É isso, pessoal. Obrigado pela mensagem, Augusto. Obrigado, Rafael. E nos vemos amanhã no Semana TD. Boa noite, todo mundo. Um abraço. Valeu. Valeu. Tchau. Semana da Transformação Digital. Realização. Sabe como vamos vencer o coronavírus? Com a sua ajuda. Essa não é uma ameaça apenas à saúde, mas também aos empregos e à economia. Os pequenos negócios precisam de você para continuar existindo. Compre da padaria perto de casa, da mercearia do seu bairro, da farmácia local. Contrate pequenos serviços na sua comunidade. O momento é de solidariedade com quem mais precisa. Nenhuma empresa a menos. Sebrae, juntos na luta contra o coronavírus.